Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre a adaptação da escola da minha filha. Como que está sendo? Como foi tudo isso? Bem, a Cecília esse ano ela não iria para a escola, entretanto, foi necessário que a gente enviasse ela. Então a gente procurou uma escola que a gente achou que fosse adequado para nossa realidade e lá matriculamos ela. Nas primeiras semanas ela chorou muito, ela ficou chateada, ela pedia pra vir embora, a gente sentia que ela tava muito triste, que ela até gostava. E, enfim, parecia que ela não estava se desenvolvendo de forma adequada, ela não estava gostando, e aquela impressão era sempre muito ruim para nós, meu coração sempre ficava muito triste em deixá-la na escola. Toda vez que a gente voltava para buscar, ela sempre estava chorosa, sempre muito triste, e aquilo ali eu carregava até como um fardo. Então, para quem é pai e mãe, sabe o quanto isso é triste, né? Você deixar a coisinha mais preciosa da sua vida num lugar onde ela não tá gostando, não está se adaptando. Então, a gente começou uma investigação pra gente saber se a Cecília não estava se adaptando na escola ou com algum professor, enfim, né? O que, que nós poderíamos ajudar para que a nossa criança pudesse estar ali e estar feliz. E aí eu comecei a fazer algumas perguntinhas para ela, como por exemplo, o que você brincou hoje? A tia foi legal? Coisas relacionadas com isso. E ela sempre falava, eu fico aqui no cantinho, eu fico triste, eu não participo das atividades, eu não gostei. E a Cecília, ela tem 2 anos, entretanto, ela é muito articulada, ela fala muito bem, ela tem uma fala funcional, então a gente consegue compreender perfeitamente tudo que ela fala. Então, a gente começou a investigar. E o interessante daquela escola é que ele traz uma agenda muito detalhada. Então, no dia a gente consegue ver o que a Cecília consumiu, se foi bem ou não, as necessidades fisiológicas dela. Então, tem tudo ali o que ela aprendeu no dia. Só que nunca vinha que ela estava triste, nunca vinha que ela tinha chorado, mesmo a gente sabendo que isso havia acontecido e até esperando, né? Até porque era um período de adaptação. Então foi aí que a gente começou a intervir para perguntar para a professora se ela estava se adaptando ou não, até porque nunca vinha que ela estava triste, que ela tinha chorado. E aí começou essa nossa intervenção maior com a escola. Nós procuramos enviar ela alguns dias no período da tarde para ver se ela se adaptava com mais facilidade. E o resultado foi que no período da tarde ela conseguia sim ficar mais feliz, ficar mais adaptada, e isso trouxe pra gente uma reflexão. Então, que provavelmente nós teríamos que encontrar alguma forma de mudar ela de período para que ela pudesse então se adaptar melhor. E no meio tempo de tudo isso, gente, uma coisa aconteceu que eu fiquei muito chateada. E quem é pai e mãe de criança pequenininha na cidade vai entender o que eu tô falando. Bem, quando a gente deixa uma criança da cidade em algum lugar com desconhecidos, o que eles entendem? Eles sentem medo, né? Eles pensam assim, poxa, talvez minha mãe não volte para me buscar. E um dia eu tava levando a Cecília pra escola e ela falou assim no carro: não precisa chorar, né, mamãe? Não precisa chorar. Se chorar, a mamãe não vem buscar, né? Porque a mamãe tá trabalhando. Gente, aquilo. Nossa, parecia que tinha tirado meu coração com a mão, porque eu fiquei tão triste, né? Então, alguma tia, né, alguma professora, auxiliar, enfim, tava ali tentando manipular o sentimento dela, né? Conseguir controlar o que ela estava sentindo, manipulando o amor que ela sente por nós, para que ela pudesse não chorar, para que ela pudesse aguentar o tempo que ela ficasse ali. E isso, gente, é muito triste, é muito chato. Eu já trabalhei em escola, né? Eu sou pedagoga, eu sei que é difícil, é desafiador nessa fase, né? Você conseguir fazer com que a criança fique ali, mas, gente, pelo amor de Deus, não faz isso com uma criança, sabe? Eu fiquei muito triste mesmo. E assim, na hora eu já nem queria mais mandar ela na escola, mas aquele dia eu precisava trabalhar. Mas se eu pudesse, eu nem tinha enviado mais ela. Então, assim, a gente foi preciso conversar pra gente conseguir compreender. A Cecília não sabia exatamente quem era a pessoa que tinha falado. Por mais que a gente perguntasse, aquele assunto ele causava muita ansiedade nela. Então, assim, eu tenho certeza que isso realmente aconteceu, porque ela disse com clareza. E isso, gente, machuca demais quem é pai e mãe. Então, assim, tenta procurar uma escola que você realmente tem confiança, porque imagina só, né, pra criança já é tão difícil estar ali, aí alguém fala que se ela chorar, a mãe não vai buscar ela mais. Então, é ainda mais desesperador. Então,
Quando a gente trabalha com criança, a gente precisa ter o dom, a gente precisa ter algumas noções básicas de como lidar com aquela criança. Então, a gente foi investigando, foi entendendo melhor, conversamos com a professora, para que pudesse encontrar uma melhor forma possível. E por fim, que no período da tarde ela tem se adaptado super bem, né? Ela vai um pouco mais feliz, entretanto, ela ainda às vezes fica um pouco resistente a ir à escola. O que eu quero dizer com todo esse relato, então? Quando uma criança ela é pequena, até 3 anos, ela é muito apegada aos pais, a gente precisa fazer esse ingresso da criança na escola, né, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais suave. Então, inicialmente, a Cecília começou indo 1 hora, 2 horas, hoje em dia ela fica de 3 horas e meia a 4. Mas nem sempre foi assim. Então, esse respeito de compreender o tempo da criança é muito importante, porque se a gente tenta extrapolar muito do que ela pode suportar, isso pode trazer para ela insegurança. Então a gente precisa cumprir com o combinado. Se eu disser que eu vou buscar, que eu faço de tudo para conseguir buscar. Se for o pai que falar para a criança que ele vai buscar, que ele consiga fazer de tudo, né? A gente sabe que as eventualidades acontecem, mas fazer de tudo para estar presente, para buscar aquela criança e passar tempo com muita qualidade quando eles estiverem fora da escola, né, com os pais. A gente precisa fazer todo esse esforço de estar presente, entregue para aquela criança a maior parte do tempo que ela estiver junto conosco. Então, eu percebo da Cecília que quando ela retorna da escola, ela quer mais mamãe, ela quer ficar no colo, ela quer chamego, porque ela tá com muita saudade. Imagina só, você sai da sua família, da sua casinha, do lugar que você ama tanto, para ir com um monte de gente desconhecida. Querendo ou não, a escola tem ruído o tempo todo. A criança, ela não tem uma liberdade que ela tem na própria casa, ela não pode ir e voltar quando ela quer, ela tem que seguir determinadas regras. Não que isso seja 100% ruim, mas também não é 100% bom, né? Então a gente precisa administrar melhor esse sentimento, porque a criança no início ela pode vir ficar um pouco mais estressada. Então, o que eu posso dizer? A Cecília ela ficou um pouco mais triste, um pouco mais estressada, porém, depois que a gente acertou os horários dela, ela foi entendendo com mais facilidade, foi levando com mais leveza, mas foi necessário da nossa parte estar atento com o que estava acontecendo na escola, em perguntar para ela o que ela estava sentindo e foi se encaixando tudo certinho com o tempo. No próximo vídeo eu quero contar para vocês sobre uma orientação que uma psicóloga deu para nós, porque nós sentimos que a Cecília ela estava um pouco ansiosa com o assunto relacionado à escola e a gente conseguia perceber nitidamente no dia a dia dela como isso estava afetando ela. Então ela nos deu algumas orientações que eu acho válida passar aqui para vocês, tá bem? Bom, gente, eu agradeço vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Conta pra mim como que foi a adaptação do seu filho, se ele chorou, se ele ficou bem adaptado, se ele vai meio período ou não. Conta pra mim, você que é mamãe, como que o seu coração ficou quando você enviou seu filho pra escola. Um grande beijo e até a próxima.